Laboratório Plínio Bacelar e baixar tanto para Android quanto iOS. Aplicativo do Laboratório Plínio Bacelar. É grátis, é prático, é para você. Está sendo implantado na RadMed o Gênios Mammography Ologic, o maior avanço na detecção do câncer de mama. Você já pode agendar o seu exame. RadMed, sempre à frente. Referência também em mamografia. Você sabia que objetos como vidros, latas, agulhas e outros perfuro-cortantes podem causar acidentes graves com os garis? Para evitar riscos, sempre embale esses materiais em garrafas PET ou caixas resistentes, bem lacradas e identificadas como lixo perfurante. Assim você protege a saúde dos trabalhadores e contribui para uma cidade mais segura. Faça a sua parte. Descarte correto é cuidado com a vida. Uma campanha da Vital Engenharia, cuidando da nossa cidade e de você. Oito horas 9 em Campos, de volta com Folha no Ar, ao vivo aqui pela Folha FM, ao vivo também nas redes sociais, Face, YouTube, Instagram. Você pode acompanhar este programa, daqui a pouco tem podcast do programa, né? Pelo aplicativo Rádiosnet, Rádios, enfim, qualquer aplicativo de rádio você pode encontrar lá a Folha FM, também no aplicativo exclusivo da Folha, tanto para Android quanto iOS, pela Alexa. É só dar o comando Alexa ouvir Folha FM, tocar Folha FM, enfim, né, onde você estiver, a Folha com você. Hoje, quinta-feira, 23 de outubro de 2025, este é o Folha no Ar, com oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar e RadMed, diagnósticos por imagem. Com tempo bom, segue Campos aí com 21 graus neste momento. Hoje não deve passar aí de 24 graus, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia. E não tem previsão de chuva. No programa de hoje, com o Aloysio Abreu Barbosa na bancada, temos como convidado o nosso querido Antunes Cleiton, jornalista, servidor municipal, palmeirense, como já falamos aqui de futebol. A gente vira a chave agora para falar um pouco de política e da atuação do Antunes como, né, jornalista. Ficou aí a experiência e, claro, o conhecimento. Agora, sobretudo, o jornalista, cara, ele tem assim o faro para a notícia, ele tem né, aquela coisa de perceber, de entender, de ver os movimentos, até por acompanhar o dia a dia muito mais, né? Mas mesmo como no caso do Antunes,
que não acompanha o dia a dia, bastidor agora, ele entende de todo esse processo. Campos já é dividido pelo Rio, né? O próprio Rio Paraíba já divide aqui o nosso município. Mas nessa divisão a gente sempre teve aqui pelo menos 2 grupos sempre combativos, fortes, depois do surgimento também dessa época nossa, né, mais contemporânea, do Garotinho. E hoje não é diferente. De um lado, né, segue aí o grupo do Garotinho, tendo como representante hoje ativo e talvez mais Vladimir do que Vladimir Garotinho, que é uma coisa assim também nessa coisa política, e de outro lado o Bacelar, que aí é muito, muito ainda ativo esse gênio da família Bacelar, combativo, sindicalista, mais, né, aguerrido. Mas são 2 protagonistas importantes no atual cenário da política fluminense. E eu quero ouvir de você, Antunes, até é interessante ouvir dessa parte, assim como você já se colocou, como que você está vendo esse contexto hoje dessa nova geração de políticos. Mas são filhos de políticos tradicionais? Sim, mas o que eles trazem de novo, de moderno, de diferente ou não dos seus pais? E como você vê de novo Campos com 2 protagonistas importantes nesse cenário? Vladimir, que é para o Washington Reis uma peça importante na sua intenção de pré-candidatura a governador do estado, e já confirmou, bateu até o martelo dizendo que Vladimir é o vice dos sonhos dele. E, por outro lado, o próprio Eduardo Paes, que já declarou também e já se reuniu com Vladimir a intenção de colocá-lo na sua chapa, numa possível dobradinha desses 2. Por outro lado, você tem o Bacelar, que quando presidente da Alerj, me parece que vai muito bem, né, articula excepcionalmente bem. Quando assume o governo do estado, dá uma de sindicalista, meio que radical, meio que brigão, e acaba brigando inclusive com o Washington Reis, corta aí o relacionamento, demite o secretário de Estado de Transporte, que era o Washington Reis, e acaba perdendo aquele gás, aquele voo inicial que ele estava tendo em relação ao governo do estado. Como que você vê esse momento e o protagonismo desses 2 campistas na política fluminense, meu caro Antunes? Essa coisa de filho é complicada nesse cenário político. A gente vive no Brasil essa coisa de passar de pai para filho. Esse protagonismo político, temos o caso da Rosiana Sarney, né, que é um caso emblemático da política nacional. Agora, eu não posso fazer uma análise desses 2 rapazes, porque eu não tenho conhecimento assim, com quem esses rapazes estão, digamos assim, usando uma expressão dos nossos avós, com quem eles estão andando. Quais são os acordos que eles estão fazendo? Com quem eles estão fazendo os seus acordos políticos? É muito complicado. Analisar o que eles fazem aqui na nossa cidade, o que eles fazem é uma guerra de nervos, é uma coisa... basta ver a última campanha eleitoral, a baixaria que foi dos 2 lados, lamentavelmente. Foi uma baixaria, assim como eu falei das baixarias, das necessidades de do discurso colonizador do Abel Ferreira. Eu falo também desse discurso dos políticos locais. A gente vê Campos. O que a gente pode fazer é uma coisa que eu costumo fazer toda vez que eu vou votar. Sair de casa, fazer a minha oração para que o povo escolha o menos pior possível. É o menos pior que a gente está escolhendo. A gente já vem no Brasil, aí saindo um pouquinho do Vladimir e Bacelar, indo para um cenário mais macro, um cenário presidencial. A gente já vem aí umas 3 ou 4 eleições votando para evitar. Eu me lembro que no segundo turno,
entre o Haddad e o Bolsonaro, antes que pensem que eu sou um eleitor por ser católico dessa direita conservadora e preconceituosa, não sou. Eu chamei o meu pai estava já bastante debilitado pela doença, meu pai faleceu em 2020, e falei para ele, o senhor precisa votar. Papai já era desobrigado do voto, já tinha idade para não ser obrigado a votar, votamos aqui no IFE de Guarulhos, eu moro aqui no bairro do Jardim Carioca, a gente vota no IFE Campus Guarulhos. E papai relutou em votar. Eu falei, papai, o senhor vai votar, nós vamos lá votar, porque é necessário votar. Estou até aqui abrindo meu voto, sem problema nenhum, revelando meu voto, para evitar que um ditador chegasse ao poder, um homem de direita, conservador, preconceituoso. Pergunto eu a você, respondo eu, antes de perguntar, você faria o mesmo hoje? Não. Não. Porque nosso querido amigo Ricardo André Vasconcelos, colega jornalista, me ensinou uma coisa que eu venho trazendo comigo já algumas eleições. Anular o voto também é votar. Eu tinha muito medo de anular o voto e não ser democrata, e deixar a democracia de lado, porque estava anulando o voto. Meu pai sempre foi um homem muito atuante nas eleições, papai sempre gostou muito de votar, sempre se envolveu em movimentos políticos. Exceção, é lógico, a esse voto que eu falei dele, porque ele já estava muito debilitado pela doença, mas papai sempre foi um democrata, sempre gostou muito das eleições, sempre gostou muito de votar, sempre votou com muito prazer. E uma coisa que me traz uma nostalgia muito grande é que nós somos os dois da mesma sessão, e eu colocava na fila na minha frente. Eu esperava ele votar para eu votar. E toda vez que eu vou votar, isso me traz uma nostalgia, me traz uma lembrança muito forte. E o Ricardo André me ensinou isso, que você chegar na urna e anular o seu voto, votar em branco, também é se manifestar, também é votar, também é colocar a sua opinião. Porque se a maioria fizer isso, alguma coisa vai acontecer. Então, eu trago isso para a minha realidade atual. Agora, nesse cenário local, é muito complicado para mim fazer análise, porque eu estou muito distante dos dois, muito indiferente ao que os dois fazem, apesar de eu ser um servidor municipal. Eu, lá no meu ambiente de trabalho, eu tenho que representar o governo, que hoje está com Vladimir. Eu sou um representante do governo junto à comunidade, eu sou um representante desse poder junto à comunidade, mas eu não sei as realidades, vejo algumas coisas que sou crítico, e muito crítico, sempre fui, nos dois governos dele, que não vale a pena ser colocados aqui. Vejo também nos dois uma necessidade muito maior de pensar na escada do que no povo. Aliás, essa é uma realidade dos nossos políticos locais há muito tempo, que só pensam na escada e esquecem do povo que fica lá embaixo da escada. Aliás, muitas vezes usam o povo como escada. Eu peço a Deus que nós tenhamos, numa margem de tempo, a médio e longo prazo, que a gente tenha se livrado definitivamente das manchetes nacionais negativas que os nossos políticos estabeleceram. Você ligar a televisão à noite, colocar num telejornal, seja de que emissora for, um telejornal que vai do Iapoque ao Chuí, que vai agora para Londres, para Nova York, para Paris, para Tóquio, os telejornais do Brasil vão, e fala assim, mais um escândalo em Campos, mais um X preso, detido por conta de corrupção, e a gente não teve um só, não. Mais uma eleição cancelada. Eu espero, e a gente teve isso no governo do Rafael Diniz, a gente já teve isso, a gente teve essa realidade diferenciada no governo Rafael Diniz, graças a Deus isso não aconteceu,
e agora, com o governo Vladimir Garotinho, também não voltou a acontecer. Que isso se estenda a médio e longo prazo e que nós saiamos dessas manchetes negativas no ambiente nacional por conta de coisas que não deveriam ter acontecido no nosso município, na nossa cidade. Prefeito cassado, monta eleição, entra o prefeito, sai o prefeito, chegou fulano, saiu fulano, a Luz vai se lembrar bem disso. Então, é basicamente isso. Ele chegou fulano, saiu fulano, chegou fulano, saiu fulano. Chega de se elegeu, foi cassado, aí elege o outro, foi cassado também, agora elege o outro, e você tem que estar indo à sessão eleitoral 3, 4 vezes por ano por conta, infelizmente, de corrupção. Antônio, você tem... na terça-feira entrevistou aqui o Orlando Tomé Cordeiro, que é estrategista político, carioca, e o campista que está fazendo pós-doc na Alemanha, Alberto Dutra, sociólogo, professor da UENF. E nessa coisa nessa analogia entre futebol e política, na transição de um tema para o outro, do primeiro para o segundo bloco, para esse segundo bloco, Orlando fez uma figura, uma imagem, que é sobre o Vladimir, que falou que o Vladimir está jogando parado em relação ao plano estadual, né? Especula-se que possa vir vice de Paes, que é o favorito de todas as pesquisas, né? Favorito com uma boa margem de vantagem, e inclusive das quatro últimas pesquisas, a saber, Real Time Big Data, Atlas Intel, Paraná Pesquisas e Quest, Paes, inclusive, com possibilidade, 2 delas, a Real Time Big Data, que é mais recente, e na Paraná, Instituto Paraná, até com possibilidade de vitória no primeiro turno. Então, se especula que o Vladimir poderia ser vice de Paes, e no caso do Washington Reis, que também figura ali em segundo, terceiro, a depender aí dos cenários, para governador, ex-prefeito de Duque de Caxias, exonerado por Rodrigo, que o Nogueira falou, que gerou essa crise aí, enfraqueceu muito para a candidatura de Rodrigo, né? Talvez ter ferido de morte a governador, né? Não a sua trajetória, né? Mas para a candidatura de governador, talvez, né? Mas o Washington já deu declaração de que, se ele for candidato, ele tem hoje uma pendência com o Supremo por uma ação de um loteamento em Duque de Caxias, ele foi prefeito, numa área de proteção ambiental federal. Isso está com Flávio Dino. Gilmar Mendes tem atuado favoravelmente a Washington Reis, e se ele pudesse ser candidato, seria uma base forte, que é o segundo maior colégio eleitoral do Rio de Janeiro, que é Duque de Caxias, né, onde ele foi prefeito, só perde para a cidade do Rio de Janeiro, e declarou, assim, com muita convicção, que se ele for candidato, o vice é Vladimir. Daí essa imagem do Orlando. Vladimir joga parado. Como é que você vê esse contexto hoje? Luiz, eu não consigo traduzir essa coisa de jogar parado. Eu sei que são políticos tradicionais da política fluminense, né? Eduardo Paes, Washington Reis, mas eu não sei como é que esse tabuleiro está sendo mexido lá por dentro. Eu não tenho conhecimento de causa para falar isso. Entendeu? É complicado para mim. É muito complicado para fazer uma análise e daqui a pouco falar uma coisa leviana aqui. É muito difícil para mim fazer essa análise. Eu não me aprofundo nas ações do Vladimir, eu não me aprofundo nas ações do Bacelar. Você falou aí que o Bacelar exonerou alguém. Eu não sei disso. Eu não sei quem ele exonerou. Eu não tenho noção de se ele exonerou alguém, deixa eu exonerar, e que crise que isso criou, eu não sei. Então, como é que eu vou fazer uma análise disso? Eu posso deixar aqui
como reflexão, uma música que, se eu não estiver enganado, é do Gaúcho Lupicínio, que diz o seguinte: esses moços, pobres moços, se soubessem o que eu sei, não amavam, não passavam aquilo que eu já passei. Então eu vejo essa juventude enveredada em política, vendo a política como o Eldorado das suas realidades pessoais, e isso me entristece muito, é o que eu falei. O que nós temos que pensar e eu acho que alguém tem que se aprofundar, alguém tem que estudar. Não estou aqui trazendo depoimento contra os técnicos, os analistas de política, dos cenários políticos, não estou dizendo isso. Só estou dizendo que eu não posso. Como é que eu vou analisar? Eu falei do Abel Ferreira, né? Falei que ele é o melhor treinador de futebol do Brasil. Mas por quê? Porque eu vejo, pouco, mas vejo. Eu acompanho, eu vejo os discursos dele. Agora, eu não acompanho os discursos do Vladimir, eu não acompanho os discursos do Bacelar, as atitudes. É muito complicado. Você está entrevistando uma pessoa que está completamente alijada desse conteúdo necessário à análise. A verdade é essa. Não, Tunes, é porque é o seguinte, Bacelar, você não está tão alijado assim. Bacelar, ele, presidente da LERJ, né, reeleito por unanimidade, foi presidente da LERJ, chegou presidente da LERJ no primeiro mandato, que antes só quem tinha feito era Sérgio Cabral, né, chegar presidente da LERJ no primeiro mandato, e ele tinha alguns objetivos para viabilizar a sua pré-candidatura a governador. Quais sejam? O primeiro era tirar Pampolha da Aliança Acessória de Castro, né, o vice-governador eleito. E ele conseguiu isso, fez um acordo com Pampolha assume no TCE, o grupo político Pampolha assume a SEDAI de porteira fechada e o Rodrigo Bacelar passa a ser o segundo na Aliança Acessória, né? E a outra coisa para viabilizar, ou seja, se concorrer no cargo, sempre, né, sempre impulsiona uma pré-candidatura. Exemplo de Pezão, né, em 2014. Era desconhecido, assumiu o governo, se elegeu governador, a despeito do favoritismo inicial naquela época de Garotinho e de Marcelo Crivella. Esse segundo turno Crivella. E Bacelar também tinha, porque ninguém pode negar que o bolsonarismo é muito popular no estado do Rio de Janeiro, muito popular. Inclusive, embora Bolsonaro seja paulista, o bolsonarismo é um movimento do estado do Rio de Janeiro. Ele não é um movimento paulista, ele é daqui, né? Bolsonaro sempre foi vereador carioca e depois sempre deputado federal eleito pelo Rio de Janeiro, antes de ser presidente. O Rodrigo tinha se reunido com o próprio Bolsonaro, em Angra, antes da prisão domiciliar de Bolsonaro, e tinha conseguido uma promessa de apoio, né, a ele, Bacelar, como governador. Bacelar condicionou duas coisas. Bolsonaro. Ele, Bolsonaro, indicar o vice de Rodrigo e que não surgisse nada desabonador com o Rodrigo. Ou seja, Rodrigo, assumindo o cargo, num acordo com Cláudio Castro, assumindo como governador, e com o apoio de Bolsonaro, nem precisa entender muito de política para saber que ele seria bastante consistente, né? Você tem dois... e isso caiu por terra quando ele exonera o Washington Reis da Secretaria de Transporte, como o Cláudio Nogueira falou. Ele assume quando o Cláudio Castro viaja, assume o governo, exonera o Washington Reis. O Washington Reis é bolsonarista de primeira hora, desde 2018. Né? Rodrigo exonera o Washington Reis. No dia seguinte da exoneração, Flávio Bolsonaro se encontra com ele em Búzios, pede para reconduzir o Washington, ele nega, Cláudio Castro volta da viagem, se compromete com os Bolsonaro a reconduzir o Washington Reis, e o Rodrigo enquadra, com a tropa de choque dele na LERJ, enquadra Castro, né, ameaçando até um possível impeachment pela LERJ, e Castro vai e mantém a exoneração de Washington Reis. Mas o fato é que, desde então,
pode estar se falando agora, política, né? Mas desde então, se tem mais de 3 meses, eles não se falam, Castro e Bacelar. E quando Flávio Bolsonaro leva para o pai a negativa de Rodrigo de conduzir Washington, é mesmo? Então tira o apoio dele. Vamos ver a eleição mais para frente. E o quadro que a gente tem hoje é o PL até cogitando dar vice de Eduardo Paes para governador. Então, só para fazer o preâmbulo. Você elencou aí uma meia dúzia, talvez uma dúzia de fatos que eu não tinha o menor conhecimento. Foi o que eu falei para você ao telefone antes, e falei com o Cláudio Nogueira. A falta de fatos, ela poda na raiz a opinião. O que é opinião? Já aprendi dentro da redação da Folha da Manhã. A opinião é traduzir as consequências dos fatos. Eu não conhecia esses fatos. Você elencou em pelo menos, se não uma dúzia, pelo menos meia dúzia de fatos que eu não conhecia. Agora, se falar que o Rodrigo tinha o apoio do Bacelar e pode não ter mais, vai fragilizar a candidatura dele. Bolsonaro. O apoio do Bolsonaro. Então, chover na molhada. É fato, é lógico. Quem tem o apoio do Bolsonaro tem uma certa vantagem, lamentavelmente. Agora, o problema, Luiz, é que eles não estão preocupados nas alianças para o bem comum da sociedade. Eles estão preocupados com as alianças para levá-los ao poder. Dos dois lados, de todos os lados. A verdade é essa. É o que eu falei, eles se preocupam com a escada. Com o povo, não. Com o povo, não. A grande verdade é essa. E é um debate... Agora eu vou voltar um pouquinho ao meu catolicismo, porque é preciso. É um debate que nos afasta da igreja, das virtudes dos santos, de Nossa Senhora e principalmente do Cristo. Essas pessoas precisam ler, por exemplo, esse livro aqui, ó, A Imitação do Cristo, A Imitação de Cristo, de Thomas de Kempis. É um dos livros mais vendidos do mundo. O padre Paulo Ricardo, um padre brasileiro de Cuiabá, no Centro-Oeste, ele disse que deveria ser o livro de cabeceira de todo católico. Era o livro de cabeceira de São João Paulo II. São João Paulo II tinha esse livro na cabeceira. Só dormia depois de ler. É um livro de pequenas passagens, não é um livro de leitura corrente. Você pode ler uma passagem a cada noite ou a cada dia. Então, falta a eles isso. A gente não vê uma preocupação maior com as pessoas, com o bem-estar das suas comunidades. A gente vê uma preocupação grande com a escada. E isso é no cenário local, é no cenário regional e, infelizmente, é no cenário nacional. A grande verdade é essa. E, vamos dizer também, no cenário mundial. No cenário mundial. A gente vê as grandes potências preocupadas com o bem-estar do planeta, com o bem-estar da sociedade. A gente vê as grandes potências preocupadas com seus próprios umbigos. Sinto, mas assim, até parafraseando o Cristo, a Deus o que é de Deus, a César o que é de César. Sim. Então, quer dizer, o divino está separado pelo próprio Cristo do pragmático mundano aqui nosso, né? Para finalizar, essas 4 pesquisas, todas as pesquisas, mas vou citar as 4 recentes. Eu já falei aqui, Real-Time Big Data, Atlas Intel, Paraná Pesquisas, feita no Rio de Janeiro, Instituto Paraná e Quest. São 4 institutos muito conceituados, com taxa de acerto bastante razoável nas últimas eleições, e elas projetam essa grande vantagem de Paes, né? Inclusive 2 delas, a saber, Real-Time Big Data, que é mais recente, e o Paraná Pesquisas, com possibilidade de vitória no primeiro turno. Você acha que hoje faltam exatamente 11 meses e 11 dias para a urna de 4 de outubro? Você acha que essa vantagem é algo considerável? Você vê... É difícil a gente falar de futuro. Aí, acompanhando ou não o fato político, é difícil falar de futuro, né? Mas você vê possibilidade, por exemplo, de uma reedição do que houve em 2018, com aquele atropelo de Whitson na reta final e a derrota de Paes, a despeito do favoritismo que não tinha?
Não dá para afirmar hoje nada disso. Eu não vou entrar, como eu disse, eu não quero ser leviano, não vou afirmar uma coisa dessa. É muito complicada essa situação. Falar. Eu sei que, olha só, em relação à pesquisa, eu sei que existem pesquisadores, institutos de pesquisa sérios, reputados, com grande margem de acerto. Mas vamos voltar lá no futebol. Pesquisa. O Flamengo de Angelim, Pet e Adriano. Ou o Flamengo de Sávio, Romário e Edmundo. Bota na pesquisa com a torcida do Flamengo antes de jogar. Não é depois do jogo, não. Pesquisa. Você prefere o Flamengo de Sávio, Romário e Edmundo ou prefere o Flamengo de Angelim, Pet e Adriano? Vai dar Sávio, Romário e Edmundo com quase 90%. Antes de jogar. Hoje, o que aconteceu? Hoje você sabe o que aconteceu. Hoje você já sabe. Agora, vai na história e você vai ver o que aconteceu com Sávio, Romário e Edmundo. Está aí um tricolor do seu lado. E o Campeonato do Rio de Janeiro, o Campeonato Fluminense, era maior que o Campeonato Brasileiro. Acho que naquela época era quase equivalente. Não tinha essa força tão diferenciada do Campeonato Nacional para o Campeonato Estadual. Depois veio Pet, Adriano, Ronaldo Angelim, um time que não tinha nem como comparar com aquele time de 95, e ganhou o Campeonato Brasileiro com uma virada sensacional. Veio correndo por fora, atropelando, e ganhou o Campeonato Brasileiro. Quem entrou para a história? Entrou para a história o time de Pet, Adriano e Angelim. Então, pesquisa é muito complicado. Eu vou falar uma coisa que é meio complexa, mas é coisa que eu sinto na rua. Eu vejo na rua no dia da eleição. Já vi como repórter e vejo como pessoa, como cidadão. Não é a pesquisa que confirma a eleição. É a eleição que confirma a pesquisa. O camarada, eu vou ali na casa lotérica, faço uma aposta numa loteria da Caixa Econômica Federal, compro um bilhete da Caixa Econômica Federal, eu boto ali R$1, R$2, R$3, R$4, eu quero ganhar. Eu aposto para ganhar. Agora, quando eu voto, eu não voto para ganhar o voto. Eu não voto para vencer a eleição. O meu critério na eleição não é vencer, não é votar em quem vai vencer. Mas você vê as pessoas votando em quem vai vencer, quem está na frente nas pesquisas. Então, é o que eu falo, não é a eleição que confirma as pesquisas. É a pesquisa que confirma a eleição. Agora, os institutos, é lógico, trabalham com as margens, ouvindo as pessoas, acompanhando o crescimento de cada candidatura. Mas quando chega no dia da eleição, um grande contingente eleitoral vai votar em quem está liderando as pesquisas. Então, é a pesquisa que confirma a eleição. Não, a eleição confirma a pesquisa, né? Não, a pesquisa confirma a eleição. Quem está liderando... Mas a pesquisa confirma, é o contrário, exato, não deveria ser. Eu vejo ali na banca, na Folha da Manhã, fulano... Você diz que a pesquisa influencia o voto. Fulano com 20%. Eu vou lá e voto em fulano que tem 70% para não perder o meu voto. Perder o voto é absurdo. O camarada falar que perdeu o voto, meu irmão perdeu o voto, fulano perdeu o voto. Porque ele votou, às vezes, no melhor. É complicado. Não, esse questionamento é antigo, né? Mas também você, por outro lado, você partir para uma eleição desinformado da performance estatística desse cara também é muitas cegas também, né? Você tem os dois lados. É compreensível. Falei, e agora a eleição depois da pesquisa. Não tem pesquisa depois da eleição. Então, eu entendo, mas é democrático, até porque o voto é livre. Você pode votar em quem você quiser. Você pode votar para ganhar a eleição. Você pode votar no último colocado. Exatamente. É o que geralmente eu faço. Geralmente o meu candidato é sempre o último.
Não, veja bem, eu embora tenha me especializado em pesquisa ao longo do tempo, eu raramente elejo, eu voto geralmente perde. Eu faço questão de não eleger. Não, questão de eleger não, eu acho que política você tem que buscar... Não, vencer, a gente vota com a consciência. Mas, enfim, essa discussão da influência do voto, ela é verídica, tem muita gente que tem medo de perder o voto, né? Mas também você partir para uma eleição sem aferição, talvez torne até mais fácil você fraudar uma eleição, né? Se você não sabe como é que está correndo a eleição, se é um resultado de estapafúrdio, você não sabe se é estapafúrdio, se não tem pesquisa para aferir, né? Nós tivemos em Campos o caso Feijó-Macou, lembra? O caso Feijó-Macou foi mais ou menos, muita gente votou em Macou achando que Feijó já estava no segundo turno. Não foi isso? Acho que foi isso. Foi. Campista atropelou, foi em 2004, Campista atropelou Feijó na reta final. Né? Exatamente. Muito eleitor de Feijó votou em Macou, porque achou que Feijó já estava no segundo turno, para dar Feijó e Macou no segundo turno. Mas o que eu quero dizer assim, as pesquisas, são várias pesquisas, então, e não é uma pesquisa apenas, é uma série, são séries históricas. Sim, né? Eu não estou em instante nenhum colocando a reputação dos institutos, não. Não, só para terminar, uma tendência muito clara, essas tendências claras são um favoritismo de Eduardo Paes, e não tem nada a ver com ideologia, porque Eduardo Paes é mais ligado a Lula, e o favoritismo de Flávio Bolsonaro, que é filho de Jair Bolsonaro, para senador, numa das duas cadeiras, né? A grande disputa talvez seja a segunda cadeira do Senado. Então, o que eu quero dizer, as pesquisas mostram claramente que até a preço de hoje, há 11 meses e 11 dias da urna, onde, sempre evocando o conservador Marco Maciel, tudo pode acontecer, inclusive nada, você tem dois favoritos destacados, né? Eduardo Paes, governador, até aqui, e Flávio Bolsonaro, senador. Eduardo Paes, governador, e Flávio Bolsonaro, senador. A tendência, por ser filho do Bolsonaro, por essa onda bolsonarista que ainda persiste, é que o Flávio Bolsonaro se eleja. A verdade, não vai ter o meu voto, mas deve se eleger. O Eduardo Paes, alinhado com Lula, também é a outra metade, né, da laranja, que é aliado com o PT, aliado com Lula, que também não vai ter o meu voto. Então, deve também, favoritíssima a chegar à eleição do governo do Estado. Perfeito. Tem coisas que o brasileiro faz que a gente não entende. O brasileiro ama o político, torce para o político igual o time de futebol, mas odeia a política. É uma coisa incompreensível. Odeia a política ao ponto de você conversar e aí daqui a pouco está numa roda de conversa, acabou a conversa. Vamos embora, gente, vamos embora, porque deixa a política para os políticos. Não, a política é com a gente que vota, principalmente. 8h45, Antunes, pausa rápida aqui, Aloysio, você que está acompanhando aqui este Folha no Ar de hoje, rapidamente para o intervalo, e esse é bem curto, rapidinho, a gente volta a seguir no oferecimento de Proteus, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar, Radmed Diagnósticos e Unimed Campos. Vivemos na era da inteligência artificial. Tudo muda o tempo todo. Está tudo cada vez mais rápido. Eles escrevem, falam, até pensam por você. Mas no meio de tanta informação, quem te mostra o que é verdade? Na Folha 1, o nosso compromisso